E aí eu queria vender faceta, só que eu não conseguia. Na verdade, eu não tinha comprado ainda a minha faceta na minha cabeça. Então hoje eu quero falar para vocês sobre uma forma que eu fui apanhando e aprendendo para eu conseguir vender um dos trabalhos mais caros que tem até hoje, quando numa época que ninguém procurava, numa época em que o dentista falava mal, porque a odontologia adesiva ainda não era o que é hoje, então muitos profissionais jogavam contra, e que então eu estava remando contra a maré. Hoje a gente rema a favor da maré, mas naquela época eu estava remando contra a maré. Numa cabecinha minha que eu não sabia como fazer essa venda, fazia a mínima ideia, eu não tinha segurança para fazer essa venda e eu não podia pagar pelo serviço, eu não podia comprar o serviço que eu vendia. E aí foram muitas coisas na minha cabeça, até que eu entendi com vários insights sozinha, como que eu ia fazer isso. E eu quero compartilhar hoje isso com vocês. Essa é a nossa história de hoje. Eu sou Juliana Rossi, eu sou dentista, especialista em dentística e técnica em prótese também há 22 anos. Então eu tava lá à frente dos meus pacientes com uma visão estética, com aquela visão de enxergar vários detalhes sempre, porque a cada novo caso tem sempre um ângulo, alguma coisinha, alguma contribuição estética eu podia dar, ou com faceta de porcelana, ou com faceta de resina, ou com acréscimos de resina, alguma coisa eu podia transformar naqueles sorrisos. E era aquilo que eu queria fazer, eu estava muito certa disso. Mas tinha uma coisa que eu queria fazer muito, que era a faceta de porcelana. Eu queria fazer aquilo. Aquilo era desafiador, porque ninguém conseguia fazer, porque ninguém conseguia vender, porque era um serviço mais caro ainda do que é hoje, porque era pouco falado. E eu queria fazer aquilo. Mas eu pensava assim, mas gente, esse serviço é muito caro, como que eu vou vender isso? Ninguém vai querer comprar. E agora? Como que eu faço? E eu ficava naquilo, eu me lembro que assim, menos de 2 anos de formada, eu fui trabalhar numa clínica muito bacana, onde eu podia fazer esses tipos de trabalho, né? Então minha história até foi rápida, de eu conseguir um lugar bem legal. Até um pouquinho antes disso eu já estava num consultório mais legal. E o consultório que eu não conseguia ter os materiais que eu gostaria de ter, eu mesmo levava os meus, como eu fazia na faculdade também. Então ali eu peguei e falei assim, poxa, mas eu quero fazer faceta de porcelana. Mas eu não estava convencida disso, eu não conseguia nem falar sobre isso com o paciente. Porque se eu falasse sobre isso com o paciente, olha, vamos fazer uma faceta de porcelana, primeiro que eu tinha que ensinar para ele o que era uma faceta de porcelana. Né? Hoje ainda tem pacientes que a gente, olha, é assim, você explica. Mas hoje está muito mais fácil, o paciente escuta, alguém já fez, ele já viu, os artistas estão aí, tá na rotina. Naquela época não, faceta, o que é faceta? E aí eu ficava ali, então assim, eu não tinha coragem nem de falar sobre isso com o paciente. Só tava na minha cabeça. E aí o que eu comecei a fazer? Faceta de resina. Eu falei assim, já sei, não consigo vender porcelana, vou vender resina. Ah, faceta, mas o que é isso? Não, vou cobrir a superfície do seu dente, né? E comecei a fazer faceta de resina. E aquilo foi, nossa, mas por que eu conseguia fazer faceta de resina? Porque a minha mão era treinada, porque faceta de resina direta na boca leva um tempo, você tem que saber a anatomia dental. E eu percebi que eu fazia muitos casos grandes e casos difíceis e aquilo me encantava cada vez mais. Pegar um dente desalinhado e deixar alinhado na hora e... Nossa, era fantástico. Mas o meu desejo mesmo era vender faceta de porcelana. E aí eu ficava assim, poxa, e fazendo faceta de resina e pensando como que eu ia vender porcelana.
Como é que eu vendo porcelana? Eu quero vender porcelana. Eu quero fazer porcelana na boca do meu paciente. Apesar de achar a resina incrível, como acho até hoje, cada uma tem as suas particularidades, né? São materiais diferentes. Mas eu queria, era simplesmente um desejo. Eu queria fazer aquilo. Ah, por quê? Ah, é o mais difícil? É o mais caro? Então é isso que eu quero. Nossa, ninguém consegue vender, então é isso que eu quero. Foi desafiador pra mim. E aí eu, assim, pensando, como que eu vou fazer pra vender esse tipo de trabalho? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, bom, é uma coisa que as pessoas não querem comprar. Primeiro que dentista, a pessoa não quer vir, né? Ela vem porque ela precisa. Embora hoje com a estética o paciente vem sim, porque ele quer ficar mais bonito, porque ele quer fazer um clareamento, blá blá blá. Naquela época, bem menos. E eu falei assim, bom, ele não quer comprar porque ele não conhece aquele tipo de paciente, aquele tipo de cliente, que ele não tá pensando no seu produto porque ele desconhece seu produto e mesmo se ele conhecer seu produto, ele acha que aquilo não é pra ele. Então eu falei assim, tá aí. Se eu não mostrar pra ele que o que eu posso fazer por ele, que isso serve nele, que isso dá pra ele e que isso vai fazer sentido na vida dele, ele nunca vai comprar o meu produto. Então, foi quando eu tive, como eu já fazia, já tinha habilidade manual, porque eu já era técnica em prótese e tal. E eu já fazia as facetas direta na boca, eu falei assim, já sei, eu preciso criar o desejo de compra no meu paciente. Então eu vou moldar esse paciente e vou fazer um enceramento diagnóstico e vou colocar o mocap na boca dele. E vou pôr isso lá na boca dele para ele experimentar. Gente, eu moldava com alginato, vazava com gesso pedra, porque eu tava trabalhando numa clínica que não era minha. Eu não podia ficar gastando material nisso. Porque, na verdade, eu comecei a olhar para aquilo não como um gasto, como um investimento. Eu tô investindo naquele paciente para que eu consiga fechar um tratamento. E assim eu comecei. Eu vou moldar esse paciente, eu mesmo vou fazer um enceramento diagnóstico e eu vou provar isso. Tanto que os meus primeiros, não tinha resina bisacrílica naquela época. Então os meus primeiros mockups eu fazia com resina acrílica. Então ficava muito feio, na verdade. Mas pra época tava bonito, porque não tinha outra referência. Nossa, ficava feio demais, agora eu tô me lembrando, ficava muito feio. E aí eu comecei a fazer meus enceramentos diagnósticos e eu falava assim pro paciente, olha, eu tô vendo que dá pra fazer umas alterações no seu sorriso, porque aí eu parei de então oferecer a faceta de resina. Antes de oferecer, qual foi a minha estratégia? Antes de eu oferecer a faceta de resina, eu vou provar o mocap, eu vou tentar vender a porcelana, se eu não conseguir vender porcelana, eu vendo resina. Ah, é isso. Então tá, aí eu falava assim pro meu paciente, olha, eu tô vendo que dá pra fazer algumas alterações na forma do seu dente, alinhamento. Eu vou te moldar, vou moldar a sua boca e vou fazer um planejamento, vou fazer um desenho pro seu sorriso e nós vamos provar na próxima consulta. O paciente não entendia muito, eu também não sabia explicar direito. Falava, ah, tá bom, só vai moldar, tá bom. Moldava. Vazava ali de gesso pedra, tudo com mais barato. Pegava aquele modelinho lá, tirava umas bolinhas, ia lá fazer o enceramento, fazia muralhinha e colocava na boca do meu paciente. Ali eu comecei a perceber a proporção disso. E de verdade, ninguém falava muito de mocap na época. Por quê? Talvez nem o técnico, ele também mudou muito a forma de fazer enceramento, né? Porque eu lembro, 1900 e nada, que os nossos enceramentos diagnósticos eram diferentes do que é hoje, né? Porque a proposta era diferente. Enceramento diagnóstico era feito para reabilitação, então se ia fazer enceramento diagnóstico, encerava o dente inteiro, era bem diferente da proposta do que eu faço hoje. E ali eu fazia os enceramentos, colocava na boca do paciente. Quando eu colocava na boca dele, eles faziam assim, nossa, mas o que é isso? Como você fez isso? Eu falava, não, isso aqui é provisório, é só pra você ver uma possibilidade e tal. E aí se você gostar, a gente pode fazer isso com alguns materiais e tal.
nossa, mas que legal, ou nossa, tá parecendo dentadura. Gente, nem todo trabalho é bonito, né? Eu fui me aprimorando também. E aí, ai, é tão gostoso quando você tira, tá lá empenhada. Ai, e ficava mesmo, vários meus ficaram estranhos. Mas eu vi aquilo, mesmo ficando estranho, mesmo dando errado, porque eu acho que deu errado vários, né? Porque eu não consegui fechar. Porque o mocap também ele é delicado. Se você não fechar, você também não fecha mais. O paciente não vai querer mais. Então, vários eu não fechei. Então, eu fazia vários, fazia muitos. E eu não conseguia fechar. E aí, eu vou ver e tal. E aí, depois... Às vezes eles voltavam um tempo depois, mas foi quando eu fechei o primeiro de porcelana, eu falei assim, é isso, eu vou ficar boa nisso, eu tenho que dar essa experiência para o cliente precisa experimentar isso. E assim eu fiz. Então, todo paciente tropeçou na porta do consultório, deixa eu moldar para fazer o mocap. Porque assim, todos os casos, se você realmente for observar, sempre tem algum ângulo, alguma coisinha que você pode mexer, né? Então, meus pacientes, eu sempre tive uma visão estética muito grande. Porque eu penso assim, eu já vou fazer a parte funcional, certo? Porque eu não vou tratar estética a qualquer custo. Eu tô olhando a parte funcional, cárie, oclusão, tô olhando tudo isso. E se o paciente já vai passar por isso, por que não também deixar os dentes bonitos? Então, as meninas, algumas meninas da clínica onde eu trabalhei, por essas clínicas que eu já passei, às vezes falavam assim, nossa, a doutora Juliana clareia dente do paciente, até paciente idoso. Eu falava, mas se o paciente quer ter dente bonito, por que não? Então, assim, eu sempre tive muito, era mais sorte do que eu. Quando eu via, eu já tava ali. Já aconteceu comigo assim, ó. Tô sentada atendendo uma paciente, e veio a mãe junto, uma senhora portuguesa, me lembro disso até hoje, faz muito tempo essa história. E eu olhei atendendo a filha e olhando para a mãe, porque a mãe com um diastema grande entre os centrais. E eu só consegui olhar aquele diastema. E eu lembro que essa senhora, eu fiz assim, não vou lembrar o nome dela, eu fiz assim, olha, a senhora gosta... A senhora gosta desse espacinho? Ah, minha filha, eu não gosto, mas vai fazer o quê? Eu falei, não, mas dá pra fechar. Não, mas eu não vou pôr aparelho, imagina, olha a minha idade. Eu falei, não. Só que, gente, era um espaço muito grande. E aí, eu tava atendendo uma e olhando a outra. Aí eu fiz assim, olha, mesmo, talvez até fique ainda um espacinho, mas dá pra fechar com resina. Como assim? Eu falei, não, eu vou acrescentar no seu dente e fecho o espaço. Aí ela falou, sério? Mas por que nunca ninguém falou isso pra mim? Aí eu falei, eu não sei, mas eu só sei que eu posso contribuir. E assim ela fez, ela marcou consulta comigo e veio. E eu fechei aquele diastema. E aí, depois de um tempo, gente, um diastema entre os centrais pode mudar a vida de uma pessoa. E aí, depois de um tempo, ela voltou, até, acho que foi profilaxia e tal. Depois de um tempo, assim, depois de um ano e tal. Ela voltou, eu fiz, e aí? Foi legal fechar esse espacinho? Como que a senhora se sentiu? Minha filha, você nem sabe. Você sabe que as pessoas achavam que eu era brava, mas na verdade eu não sorria por causa daquele espaço no meu dente. E a gente caiu na risada e é muito bacana assim esse feedback, sabe? Uma coisa tão simples e que foi tão transformador. Então a odontologia tem isso, sabe? Levando em consideração toda a parte responsável de fazer o que tem que ser feito na parte funcional, a odontologia, o que a gente pode fazer, o resultado estético, né? O resultado estético é a estética é o resultado daquele tratamento que envolve muitas outras coisas, mas é muito encantador exatamente por isso. Então, à medida que eu ia fazendo o tratamento estético, ia provando o mocap e podendo gerar essas transformações, mesmo que fosse momentâneo, porque o mocap, ele é uma transformação imediata. Você está colocando ali na boca do pé, é uma vivência, é uma experiência. Isso o paciente nunca mais esquece. Eu vou contar o segredo, ele nunca mais vai esquecer de você. E a grande vantagem de você mesmo conseguir fazer isso é exatamente isso. Primeiro, você vai conseguir envolver o paciente e fazer isso por ele, como um investimento naquilo que você deseja.
o paciente vai te olhar de uma forma diferente, então isso te gera autoridade, porque vai falar, caramba, foi o dentista mesmo que fez, nossa. Porque aí é legal você contar, olha, eu mesmo que fiz, olha aqui o que você acha, por quê? Se é você que tá fazendo, é você também que vai sentar ali com aquele paciente, vai falar, essa voltinha, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Então é muito incrível isso. O paciente, ele te olha de uma forma muito encantadora. Quando você, sabe, fala assim, isso é tudo muito mágico, porque a cada mocap que você coloca na boca, a cada enceramento que você fez e coloca na boca, você vai melhorando um detalhezinho ou outro. Então hoje eu sei de detalhes que eu não sabia quando eu estava só na prótese. Que hoje eu faço e falo, não, isso aqui fica mais legal, porque eu testei, porque eu... Então hoje eu consigo colocar mocaps que hoje eu olho e falo, cara, que lindo, que lindo. E o paciente fica encantado com o mocap. Não é uma nem duas, são muitas vezes que o paciente fala assim, ah, mas tem que tirar mesmo. Outro dia mesmo, assim, umas 3 semanas atrás, eu coloquei um mocap, essa paciente eu não conhecia muito ainda e fiz assim pra ela, olha, vamos tirar uma foto e tal. Aí ela fez assim, ai, mas precisa, porque eu já tinha explicado pra ela que aquilo era só pra experimentar e depois eu ia tirar. E aí, na sequência, eu peguei e falei assim, olha, vamos tirar uma foto que depois eu vou tirar e tal. Aí ela fez assim, ah, mas precisa tirar mesmo? E eu disse assim pra ela, olha, é bacana tirar foto, porque depois você pode olhar. Ela falou, não tô dizendo disso. Precisa tirar mesmo esse negócio que você colocou na minha boca? Então, é assim, a consagração, ela nem precisa dizer que ela gostou. É a consagração de que, poxa, aquilo ficou legal, ela curtiu aquilo. Só que o mocap, ele tem uns detalhezinhos que eu fui aprendendo ao longo desse tempo. Algumas características para ficar mais legal, sabe? E é tudo isso que eu quero contribuir. E é isso que eu vou trazer para vocês, detalhe por detalhe, de como, ó, isso não faz que isso não é legal, isso que é legal. Então eu quero realmente entregar aquela minha preciosidade, aquele diamante que eu vim lapidando ao longo desse tempo. E eu gostaria muito de realmente contribuir. E esse é o meu desejo, e eu espero que vocês fiquem bem felizes com isso e contribuir cada vez mais com outros assuntos ao longo dessa minha trajetória. E eu quero agradecer de novo pelo tempo de vocês e pedir para vocês, mais uma vez, dar o feedback, curtir meu canal no YouTube. Isso me mantém muito motivada para eu continuar essa história, sabe? E a minha ideia é sempre trocar experiência. Esse é o meu desejo.